Olá, vamos começar mais uma etapa. Etapa 17, aula 80, língua portuguesa. Aqui nós vamos estudar texto instrucional, receita no caso. E vamos também aprender os componentes de um bilhete, que também é um tipo de texto. Ortografia, M e N antes de P e B e M no final da sílaba. Substantivos simples e comuns e substantivos compostos. Então vamos lá, o que é um texto instrucional? Como o nome está falando, vem de instrução. É um texto que traz um passo a passo, ensinando como fazer algo. Pode ser montar um brinquedo, fazer uma dobradura, uma receita, as regras de um jogo ou as regras de uma brincadeira. Pode ser uma bula de remédio também, e etc. Tudo que tem a ver com dar instruções, ensinar como fazer, é um texto instrucional. Eu trouxe aqui uma receita, típica dessa época junina. Amendoim doce. A receita é um texto instrucional. Por quê? Porque traz instruções de como fazer, como preparar uma comida. E todo texto instrucional ele tem um título, que é o nome da receita, amendoim doce no caso. Depois tem a primeira parte, que são os ingredientes, que fala pra gente o que vai nessa receita, que são as medidas. Um copo de amendoim cru com casca, o copo é aquele de 200 ml. Um copo de açúcar, também aquele de 200 ml. E um copo de água, também o copo de 200 ml. Depois vem a segunda parte do texto, que é o modo de preparo. Junte todos os ingredientes em uma panela funda e misture bem para que o açúcar comece a dissolver. Leve ao fogo médio, mexendo de 5 em 5 minutos. Quando a mistura começar a engrossar, mexa constantemente até que dê o ponto. Todo o açúcar fica grudado no amendoim. Assim que der o ponto, retire o amendoim da panela e coloque em uma travessa para esfriar. Essa receita ela leva um tempo médio de preparo de 30 minutos, ou seja, meia hora. Foi retirado do site www.tudogostoso.com.br. Aqui é a fonte, É o lugar de onde a gente... Agora vamos começar o assunto ortografia. M e N antes de P e B na sílaba e M no final da sílaba. Toda vez que você ouvir esse som, em, in, on, preste atenção. Você vai usar M antes de B nessa situação. Você vai ter que ficar de olho na sílaba seguinte, depois que você ouve esse som de em, in, on. Que nem, por exemplo, aqui, eu quero escrever umbigo. Ouvi o som, Presta atenção na sílaba seguinte que vem, bi. Se for o B, você vai usar M. Então, aqui, eu já sei que é o M. E vai formar a palavra umbigo. Sombrinha, on. Som. Presta atenção na próxima sílaba depois do on. É o bri. Começa com B. Se começa com B, eu uso M. Sombrinha. Perceba aqui também, samba. Qual que é a sílaba seguinte? O ba. Começa com B, eu uso M. Samba. Pomba. On. Próxima sílaba que vem depois do on, do pom, é o ba. Começa com B, eu uso M.
bomba, on, começa com... Qual que é a próxima sílaba depois do bom? É o ba. O ba começa com B, então eu uso M para formar o bom. Outra situação também que você vai ter que prestar atenção, ó, M antes de P. Eu sempre vou usar M ou antes do P ou antes do B, quando você detectar o som an, em, in, on, Então vamos lá. Tampa, tampa. Depois do an, que som que vem? É o pá, é o P. Se é o P, você usa M. Tampa. Tempo. Depois do tem, letra P é a próxima, né? Formando a próxima sílaba. Tempo. Se é o P, letra M. Campo. Próxima sílaba. O po começa com P ou com B. Você vai usar letra M. Campestre. Pé, é o P quem vem, ó. Se é o P ou o B, você usa M. Limpeza. Lim, in. Quem vem depois do in? É o P. Então, se é o P, você usa M. Campeão. Depois do can, é o P que vem. Então, se é o P, você usa M. Lembrando que você vai usar antes do P e do B, M. Empada, em. Depois do em, você ouve o pá. E o pá começa com P. Se é com P, antes do P, você vai usar M. E se fosse B, você também usaria M. Lamparina, lã, próxima sílaba, pá. Antes do P, você usa M. E se fosse o B, você também usaria o M. Lâmpada, depois do an, você ouve o pá. E como a próxima sílaba começa com P, antes do P ou do B, você usa M. E se vier qualquer outra letra que não for nem P nem B, você vai usar N do navio, tá joia? Toda vez que você detectar esse som, an, em, in, on, E aqui eu trouxe algumas palavrinhas, ó, que termina com M no fim, tá? Sim, fim, sem, com S, no sentido de vazio, de não ter nada, é com S, e M no fim. O sem, indicando o número 100, é com C da cebola e M no fim. Com, M no fim. Imagem, M no fim. Capim, M no fim. Amendoim, M no fim. Bombom, homem, nuvem, trem, jardim, ontem, M no fim. Aqui eu trouxe alguns exemplos, uma lista de substantivos simples e comum. Substantivo simples e comum são substantivos que dão nome para seres e coisas em geral, e eu escrevo sempre com letra minúscula o início dele. Tá joia? Aqui eu fiz uma lista de comidas típicas. Junina, amendoim, bolo, pipoca, coxinha, pastel, quibe, torta. E note, sempre eu uso uma palavra só, tá? O substantivo simples e comum, ele tem essa característica. Ele é formado por uma palavra só. Cocada, paçoca, broa, milho, canjica. E vamos para a próxima. Eu trouxe aqui também substantivos compostos. Na festa junina, lista de comidas típicas. Lembrando, substantivos compostos
também dá nome para algum ser ou para alguma coisa. É escrito com letra minúscula também no início, só que é formado por duas ou mais palavras. Por exemplo, algodão doce. E normalmente você vai utilizar o quê? Esse hífen aqui, que é o tracinho separando uma palavra da outra, mas que equivale como se fosse uma palavra só. Você usou duas palavras, mas que equivale como se fosse uma só, tá? E às vezes a palavra vai se juntar uma na outra. Às vezes vai até perder uma letra para poder se juntar uma na outra, que nem no caso de girassol, né? Juntou a palavra gira com a palavra sol, formou girassol, que também é o substantivo composto, só que não tem hífen, não tem o tracinho, ela é escrita tudo junto. Cachorro, quente, arroz, doce, pé de moleque, maçã do amor, pão de queijo e assim por diante. Tá joia? Agora eu quero falar aqui com vocês sobre as sílabas e a classificação das sílabas. Vamos pensar aqui na palavra milho, também na festa junina, né? Se você for separar a sílaba de milho, você vai fazer assim, ó. Mi, tracinho, lho. Você abre a boca duas vezes para falar milho, então milho tem duas sílabas. E se milho tem duas sílabas, ele é uma palavra de sílaba. Tá joia? Canjica, canjica. Você vai separar a sílaba aqui, ó. Can. Olha lá, ó, eu usei M por N. Por quê? A próxima sílaba é o J. Não é P, não é B. Então, eu uso N. Canjica. Quantas vezes você abriu a boca para falar canjica? 3 vezes. Canjica tem 3 pedaços, tem 3 sílabas. Então, é uma palavra trissílaba. Vamos ver a palavra amendoim. Amendoim. Amém. Perceba aí, ó, usei N do navio. Por quê? Porque a próxima sílaba aqui é a letra D do dado, né? Se fosse P ou B, eu usaria M. Mas como não é, então eu uso N. Amendoim. Com M no fim. Você abriu a boca 4 vezes para falar amendoim. A amendoim tem 4 pedaços, portanto 4 sílabas. E quando a palavra tem 4 ou mais que 4 sílabas, eu chamo ela de polissílaba. Tá joia? E se a palavra tiver uma sílaba só? Que nem, por exemplo, pão. Pão não tem jeito de separar. Você abre a boca uma vez só, pão vai ficar pão mesmo. Então, uma sílaba só. Se ela é uma sílaba só, eu chamo ela de monossílaba. Tudo bem? Então, abriu a boca uma vez, tem uma sílaba? A palavra é monossílaba. Abriu a boca 2 vezes, tem 2 sílabas? A palavra é dissílaba. Abriu a boca 3 vezes, tem 3 sílabas, a palavra é trissílaba. Abriu a boca 4 vezes, 5, 6, 7 ou mais vezes para falar a palavra, ela é polissílaba. Tá joia? Mono significa uma, di significa 2, tri significa 3 e poli significa muitas. Nossa aula se encerra por aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora de sala. Tá joia? Obrigada, até a próxima.